pra você, meu caro Paulo do Vale. O senhor ficou até tarde ontem? Secando ou assistindo? Bom, eu saí, boa tarde, boa noite pra você, pro Ramiro, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola. Eu saí do Morumbi por volta das 10 horas da noite. Só você? O senhor também, né? Inclusive o meu Uber chegou antes que o seu, né? Diga-se de passagem. E aí, eu fiquei ali pelo... Mas o meu eu entendi o motivo da demora. Ah, Digamos que o time dele jogou na terça e ele tava um pouco receoso de passar pelo local, mas... porque tinha um adesivo no carro? Não, mas ele tinha um objeto, então ele teve que Ah, entendi. esconder Ah, entendi. o símbolo do Esporte Clube Corinthians pra News, né? Que perigo, trafegar por segurança Que pela perigo. capital paulista. Um corintiano perto do estádio do São Paulo carregando um... Enfim... Um reporteiro. Um reporteiro. Ó, essa é a globalização, meus amigos. É o seguinte, aí depois, cara, vou falar bem a verdade pra você. A gente saiu do Morumbi, tava 1-1 o jogo, né? A gente tava acompanhando ali na sala de imprensa. Aí, beleza, cheguei em casa, fui dar aquela voltinha com os cachorros, aí sentei no sofá, eu mudei essa semana, né? Aí eu tava sem internet ainda e televisão, aí eu coloquei no Google lá, coloquei Flamengo e Olímpia. Resolveu o problema? Pum. Ou... Sim, Ah, hoje à tarde já Felizmente. foram lá. Aí, pum, botei no Google lá, Flamengo e Olímpia. Pá, aí vi 3-1, 90 a mais. Eu falei, meu Deus É do errado céu. isso aqui, né? Eu não acredito que o Flamengo tá dando essa alegria pro brasileiro no dia de hoje, né? Que noite espetacular viver o brasileiro de bem, né, Gustavo Soler? Impressionante, assim. Como o Flamengo, muito polêmico, hein? como o Flamengo sabe fazer o brasileiro feliz, né? É impossível odiar o Flamengo, porque o Flamengo, ele faz, de fato, a alegria do brasileiro, né? Obviamente que o que torce pro Flamengo não fica tão feliz. Mas o restante, né, que é bastante gente, o Flamengo tem a maior torcida do país, mas ao mesmo tempo a maior torcida do país é a anti-Flamengo. Então, dá pra dizer que Então, o senhor como Ponte Pretano, você carrega, Aliás, então... aliás, duas coisas. A Você torcida carrega da uma Ponte é rivalidade. aliada. Ah, é? Não, a torcida da Ponte é Aliado? aliada a do Flamengo, né? Mas Por quê? torcida jovem. Ah, não sei, a mancha não é do Galocura, eu sei que a jovem é aliada da raça. Mas ali... Não, mas eles têm ali uma baita história, tanto Uhum. que a torcida do Flamengo anda no meio da torcida da Ponte e tal. E olha Não dava, né? que a gente não tá E hoje tá falando, duro, olha que a gente tá falando que muita gente pode não ter conhecimento de achar, mas a torcida da Ponte, interior e tal, tá falando de uma torcida chata. Sim, nossa, torcida da Ponte Chata, é... enjoada, né? Boa de confusão, né? Então, assim, poderia ser uma rivalidade, mas não é. Elas são aliadas. A torcida da Ponte é muito rival da Young Flu, que é aliada à torcida, a Fúria Independente do Guarani. Então, hoje é aniversário da Ponte. 123 anos, Parabéns. né? E tem o que a gente comemora, né? Aniversário. Então, clube mais para, esse ano antigo do comemorou país título. que nunca a gente comemora teve- aniversário, né? interrupção de serviços, né? Exatamente. Apesar de muita gente competente lá dentro tentar acabar, né? Sim. Mas a macaquinha segue firme e Segue forte. firme, comemorando aniversário, né? Todo ano é o que a gente comemora. Esse ano aí teve esse título da Série A2, que é legal pro pessoal, pro Bugrino não ficar zoando, enchendo a paciência, mas não é um título, né? Assim, Para, é um título. ah, para. cara, não é. O título é elite, cara. Assim, vai uma Série B do Brasileirão, talvez, Mas você que a comemorou. Ponte perdeu. Eu comemorei porque não ia ter zoeira, entendeu? Assim, senão os caras iam ficar pegando no nosso pé, até porque eles foram campeões há alguns anos da Série A2. Mas eu não considero, eu ainda acho que a Ponte é um time que não tem um título. E tá cada vez mais difícil que tenha. Mas tudo bem, o Ponte Pretano deve estar pé da vida comigo que no aniversário da Ponte estou falando verdades na cara, né? Mas a paixão, isso não se mede, né? Justamente, acho que é ainda maior você torcer pra um time tão sofrido. Então hoje, 123 anos da Associação Atlética Ponte Preta, 11 de agosto de 1900. E é isso, mas fiquei sim secando o Mengão, apesar da torcida ser aliada, eu não tenho nada a ver com isso. Acho um barato quando o Flamengo perde, a zoeira come solta, ainda mais por conta daquele do paparazzo lá que brincou, do sorteio com o Olímpico, igualzinho o Capelanes, Sempre- né? Não, mas ele sempre faz isso, né? É, Às né? vezes acontece, ele grava até depois do jogo. Pra fazer uma zoeira, pra ser... Mas é o estilo Capelanes. É né? estilo Capelanes, Hoje, né? aliás, vai pagar uma promessa. Os no dois ar. a 80 km por hora ali, olha.
Impressionante, mas legal, interessante. Mais uma grande noite, né? Tivemos essa semana grandes noites, né? De Libertadores, Sul-Americana. Foi muito legal mesmo, assim, cara. E que vem coisa ainda melhor, né? Assim, vem grandes duelos aí pela frente, apesar de não ter um Fla-Flu, por exemplo, né? Que vivíamos a expectativa, vai ser o Fluminense e Olímpia. Tem o Palmeiras também, que deve passar pelo Deportivo, até porque eu acho que eu não vi nenhum palmeirense comemorando que vai pegar o Deportivo Pereira. Enfim, quem sabe um Palmeiras e Boca de um lado e um Inter e Fluminense de outro. O Inter e Olímpia. Ou Bolívar e Olímpia. Também, Será né? que o Bolívão não chega? Cara, pode ser. O pior é que esse lado da chave... Eu tô achando que vai ser traiçoeiro pra qualquer um que vai pegar ser o traiçoeiro. Bolívar agora. Também acho. Porque, cara, lá em cima a parada é outra. Não, e o Olímpia E aí, também é um quando time eles chato, né? Exato, aí quando eles colocam o jogo a nível do mar ou perto do nível do mar, aí o Bolívar não aguenta muito. Mas lá em cima é sufoco. Exatamente. Dependendo de como você for com sede ao pote, se for querer correr lá em cima, você não aguenta. Impressionante. Que o- Realmente, não que dá o pra Bolívão cravar. pode dar uma surpreendida Porque por o aí. Inter não é um grande time, né? Falar, nossa, esse Inter e tal, é um Inter Cara, operário. E me preocupa, se colocar um mercado em La Paz, vai dar ruim pro homem. O homem não vai aguentar correr. O Atlético é Exatamente. mais time que o Inter, hoje. Não sei. Ou é igual. Eu não assisti nenhum jogo do Atlético, então eu não sei do Atlético Paranaense. Eu não assisti nenhum jogo do Mas Atlético nome a nome, Paranaense, você cara. pegar os nomes do Atlético são melhores, né? Eu acho que, Quem que joga eu lá? acho que o Atlético Paranaense Nicão? tem. Canóbio, O Alex Mineiro ainda joga lá? O Kleber, Senhor, Canóbio, o senhor tá Vitor tentando Roque. arrumar confusão Kleber com, Pereira? com o nosso. Joga lá ainda? Quem que é o técnico O lá? Isso é uma Oséias? dúvida. Quem que é o É técnico do o Atlético? Matheus lá, lembra quando o Atlético Paranaense Conhece o Wesley? trouxe o Lotaru Matheus? Matheus. Lotaru Matheus. Acho que foi a única vez que eu conheci o Atlético Paranaense. Isso, Foi... cara, o senhor tem alguma rincha com o João Paulo Capellan? Você tá querendo expor no ar? Mas boa noite pra você também, meu caro Pedro Ramiro. Ontem o senhor ficou até tarde secando ou assistindo? Tudo bem, Solera? Um abraço pra você, pro PDV. Ontem eu fiquei secando, mas você sabe que eu vivi uma situação Tudo uns torce parecida. contra, hein? É verdade. Parecida com a do PDV. Que, aliás, eu assisti ao jogo do São Paulo, de casa. Aí depois tem uma quadra ali perto da minha casa que a gente joga futebol toda quinta, o Fute Quinta. E eu não assisti o jogo do Flamengo inicialmente. Eu saí, os caras falaram, pô, parece que deu ruim, hein, pro Rubro Negro. Eu falei, como assim, pô? Aliás, eu tinha assistido até 5 minutos da primeira etapa, ou 10 minutos da primeira etapa, quando tava 1-0 pro Flamengo. Falei, pô, tá tranquilo pro Flamengo, já era, passou 2 gols no agregado e tal. Aí a virada, eu olho assim, depois eu abro a manchete assim no Sport na Band, e falo, caramba, a virada, muito difícil de acreditar. Depois eu assisti uns pedaços do jogo e vi que de fato o Flamengo tava um pouco irreconhecível, assim, não irreconhecível, mas mostrando quem realmente é Jorge Sampaoli, né? Porque, rapaz, o cara que inventou Jorge Sampaoli como um treinador revolucionário, esse merece prêmio. Nobre, Ele é revolucionário, né? Porque ele é um Warriors. técnico que mais perde do que ganha E consegue se Chegou vender lá, como né? ídolo, né? E assim, eu tava até ontem pensando, falei, cara, que invenção, né, do futebol brasileiro achar que o São Paulo é bom técnico. Mas não, cara. Ele tava até outro dia no Sevilha, ele tava até outro dia no Olympique. Então, assim, não é uma invenção nossa aqui, tipo, nossa, grife São Paulo. Os europeus também acreditam, ou pelo menos acreditavam até pouco tempo, né? Ele tava no Olympique de Marseille O também, último uma time época. dele antes do Flamengo Foi o Olympique. foi eu o acho. Olympique, eu acho. Ou foi o Sevilha. E aí, a gente não fala o nome do Santos, mas revela o milagre, né? Ele pediu a cabeça Olympique. de um brasileiro lá no Olympique de Marseille, que era um dos observadores do Olympique. Ah, é? Pra colocar os parça dele, né? Olha aí, os bons de briga. E aí A mandaram gangue. embora e tá lá o Olympique fazendo nada. Sampaoli no Sevilha. 30 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Olha, Mesmo número de vitórias que o número de derrotas. Bem a cara dele mesmo, né? É uma coisa que não dá pra explicar. Ele sai do Atlético um aproveitamento de 38%. Tanto dá pra entender, né, como um treinador consegue tanto espaço assim. Foi campeão mineiro e tal, mas, cara, o Flamengo que... Também, o Flamengo pra escolher treinador ultimamente tá uma beleza, né? Você pega Domenech Torren, Paulo Souza, né? Paulo Souza,
Pega até o Rogério Ceni foi o melhor dos últimos. O Dorival, Dorival foi o melhor foi o dos melhor, últimos. Verdade, o Dorival e o Rogério Ceni foram os melhores dos últimos. O Renato Gaúcho teve uma passagem apagada, mas foi uma boa O escolha. problema do Flamengo época. eles acertaram com o Jorge Jesus e até hoje eles estão buscando um gringo que faça a mesma coisa que Exato. o Jorge Jesus, pisando na cabeça dos brasileiros que são campeões por lá. Exato, mas é isso. E eles achavam que o Dorival Júnior, e aí isso é culpa do Flamengo e também de boa parte de alguns comentaristas que falavam, o Flamengo não joga bonito, pressionando o Dorival Júnior, que de fato não fazia um dos melhores futebols, mas, o resultado, tinha resultado, cara. Futebols ou futebols? Futebols ou futebols? Nossa, a menor ideia. Futebol, né? Futebol, Porque exatamente. futebol é só um, não existe plural pra algo tão único. É verdade. Ainda mais se tratando do Flamengo. Mas, olha, de fato... E o Flamengo vai manter o Sampaoli, né? Vai manter, até porque tem aí encaminhado uma classificação contra o Grêmio. Mas eu não sei, não. Olha, é uma temporada de vexames grandiosos do Já Flamengo, pensou né? se no Maraca o Renatão ressurge das cinzas com o Grêmio? Pois é, então. Assim, Ia ser demais. Vai chegar um pandemônio esse jogo. cara, o ambiente não tá bom lá. O ambiente não tá bom. E o Fernando Lázaro? Hoje o pessoal que acompanha o Flamengo já começou a noticiar, né? O São Paulo tá isolado lá, ninguém tá falando com ele, tá? O elenco tá distante, a diretoria também não tá mais olhando com aquele olhar de, ele é o cara. Então não sei não, se quarta-feira que vem Flamengo entrar desconcentrado contra um Luis Soares babando pra querer se vingar, Sim, pode dar ruim, então. pode dar ruim. O Flamengo vai ter que trabalhar muito, os jogadores vão ter que mudar muito a postura também, porque dentro de campo, tirando ali a Arrascaeta, o Gabigol que briga, mas depende muito da bola chegar nele, Bruno Henrique que é diferente, o time do Flamengo tem que melhorar muito a postura dos próprios jogadores pra não tomar uma vergonha, não passar um vexame histórico no Maracanã, caindo pra um Grêmio depois de abrir 2-0 fora de casa. Dá pra esperar tudo desse Flamengo com relação a vexame essa temporada. De fato, o jogo de ontem acho que Dá pra reacendeu... esperar, né, o que aconteceu na Copa do Mundo, quando o São Paulo foi o técnico da Argentina, né? Os caras, fica no canto ali, Felipe Luiz, comanda o time, que a gente se vira aqui, não deixa esse cara falar não. Que na Copa da Rússia fizeram isso, né? Sim, Messi, o Mascherano falou, São Paulo, sabe nada, hein, meu filho? sabe nada. Fica sentado Aí, aqui que o chefinho comanda, né? O chefinho Mascherano, o apelido do E homem. o engraçado é que o São Paulo estava conseguindo uma sequência de resultados positivos, né? Você pega os últimos jogos, o Flamengo, tudo bem, não estava fazendo a melhor das partidas, mas o Gabigol estava se entendendo com o Bruno Henrique, o time estava começando a andar um pouco mais, só que aí aquela ferida que é exposta depois da agressão do preparador físico contra o Pedro, começa a evidenciar alguns fatos e começa a mostrar que o futebol do Flamengo pode estar sendo um dentro de campo, mas nos bastidores o São Paulo pode ser não tão apoiado assim, como muitos colegas da imprensa noticiaram, que os atletas não estão querendo tão próximos desse trabalho, ficarem tão próximos desse trabalho do Sampaoli. Então é uma coisa que mostra muito. Aliás, pesquisei aqui, o dicionário me conta que é futebols mesmo. Futebols, mas o futebol é uma coisa única, como diria Gustavo Soler. Exatamente. Agora, essa questão do Sampaoli, só pra fechar da minha parte, do trabalho que ele vinha fazendo, cara, assim, se você colocar uma galinha pra comandar o Flamengo com esse elenco, Com o Urubu. ela vai conseguir 10 vitórias, vai perder uns jogos. Sou mais o Pedro Ramiro, colocar o Urubu que é o mascote. Né? Boa, é melhor. Bota lá, o Urubu. Ele vai ganhar uns 10 jogos, vai perder alguns, vai empatar outros. Vai fazer a mesma coisa que o São Paulo, né? Que o Urubu é um bicho que bota um medo ali e fica gritando. Então vai ficar igual o São Paulo gritando ali até ser expulso, mas Isso. o time joga sozinho, né? Exatamente. Às vezes o time igual joga que a gente sozinho. fala da seleção brasileira nas eliminatórias. Se colocar um labrador pra Isso. ficar ali, o Brasil vai ganhar. Vai ganhar, Porque vai ser isso. Brasil e Bolívia, Brasil e Peru, o Brasil é obrigado a ganhar. Aham, exatamente. Mas Mas o São Paulo ele tá momentos conseguindo assim- atrapalhar o fácil. Isso, exatamente. Ganhar é fácil. Fazer esses caras jogar bola é fácil. O São Paulo, então, tá fazendo um grande trabalho de destruir o grande time do Flamengo. Exato, né? E que era um sonho dele treinar o Flamengo. Sim. Antes mesmo ele já tinha casa lá na região lá de Búzios e tal, né? Mas olha,
Esse foi um dos pedidos dele quando o Palmeiras foi atrás, de ele ter sempre... Nossa, que livramento, né, sempre ter um cara? dia na semana pra poder ficar na casa dele em Búzios. Então ele sempre queria ter um dia de folga. O palmeirense já ajoelhou hoje pra agradecer de ter esse livramento do De cara só- falar, não, eu não quero o Palmeiras. Cara, porque... informação é real. Ele... Toda reunião que ele tinha com o Palmeiras, falou, não, vamos lá, não sei o que, eu só preciso de tal coisa. Ele sempre pedia algo mais, até a hora que falou, irmão. Pô, irmão, aqui é Leila, cara. Aqui é Leila, Não, era pai. o Gagliotti. Era o Gagliotti ainda. Ele falou, meu filho, Ah, vai dormir, a velho. gente tem no Você máximo, tá a gente tem maluco? no máximo um avião, né? Não tinha ainda, Não né? tinha, né? Mas até ainda falando sobre esse Flamengo, é engraçado, né? Eu ainda não entendi se a culpa disso tudo, se dá pra pôr o nome de em alguém, em uma culpa, se é do treinador ou se o elenco do Flamengo só era eficiente naquela época do Jorge Jesus, deu uma sorte, deu não sei. Tudo bem, conquistou alguns títulos depois, teve títulos importantes, mas, cara, nunca mais voltou a ser o mesmo. O time era diferente, é verdade. Tinham volantes melhores, eu gostava muito do João Gomes, é um cara que acabou saindo depois de um tempo. Mas João Gomes não trabalhou com o Jorge Jesus. Ele vem depois do Jorge Jesus, é verdade. Mas você pega um time que é diferente. Mas o Arrascaeta nunca mais jogou do mesmo jeito como jogava com o Jorge Jesus. O Everton Ribeiro também não, apesar de fazerem bons jogos. É uma coisa que não dá pra entender, sabe? E até óbvio que a diretoria tem muita culpa nisso, mas tô dizendo de campo bola. Não dá pra entender o que acontece com o Flamengo. O time é bom, é reforçado, tem um elenco recheado. Luiz Araújo... Eu acho que dá pra entender sim. É todo mundo se achar muito maior do que é. É. Diretoria, todo mundo acha que é intocável, todo mundo se acha acima da lei, acima do bom e do melhor. Você tem o Marcos Braz que, pô, se acha mais importante que o presidente da ONU. O Landim que se acha o dono do mundo e tudo tem que ser do jeito dele. E isso sempre vai refletir dentro de campo. Se todo mundo tem esse ar soberbo, esse ar de somos os melhores, somos isso, somos os malvadões, e comprar essa ideia e não Sim. trabalhar duro pra bancar, sempre vai respingar lá dentro. Então é isso. Quando o trabalho não começa a dar resultado, o que o Marcos Braz faz? Já manda um embora, já vai lá, já gasta mais um caminhão de dinheiro. Então não tem um ciclo, não tem uma sequência de trabalho onde se você tiver alguma derrota, algum fracasso, você vai aprender com ele. Não, você tenta empurrar pra debaixo do tapete e vai virando uma bola de neve. Uma hora não vai ter mais tapete pra esconder. E nesse momento é isso que acontece com o Flamengo. Os caras chegaram num ponto que todo mundo lá dentro é intocável. Todo mundo tem um ego gigantesco. Na direção tem muito jogador que tem um ego gigantesco. Tem jogador que se acha intocável, que se acha no direito de sair batendo boca com Deus e o mundo. Então, é isso. Deram muita projeção pra cara que, mano, era pra deixar quietinho fazendo o trabalho dele. E esses caras hoje... Eles acham que eles fazem parte de um filme da Marvel, que eles são os próximos Vingadores. E não é assim que a banda toca e tem muita gente lá dentro que não percebeu ainda. E, assim, só concluindo o que disse o Solé, que eu acho perfeito, o Flamengo teve sucesso com o Jorge Jesus quando ele também, de alguma forma, ele blindou ali o elenco, ele virou o cara, né, um escudo ali pra tudo. E com o Dorival, que é a mesma coisa. O Dorival, ele foi lá, pegou os jogadores, deu carinho, deu confiança... E a coisa todo mundo andou. perguntando, Pedro e Gabigol, os dois jogam junto, botou os dois pra jogarem juntos. Exatamente. E graças ao Dorival, o Pedro foi pra uma Copa do Mundo. Então, assim, quando chegou alguém lá com o peso de um Jorge Jesus, que não tá longe de ser dos melhores técnicos da Europa, nossa, também fracassou um monte, mas que ele tinha um ar superior ali, que ficou ali, ele comandou a coisa toda, né? O Gabigol respeitava ele e tudo mais. E o Dorival a mesma coisa. De resto, o Flamengo quando ganhou porque tinha o elenco mais forte e aí o Urubu lá comandando ia dar certo. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro com o Rogério, perdendo a última rodada pro São Paulo porque o Corinthians não conseguiu vencer o Inter. O Flamengo ganhou a final do ano passado da Libertadores. Óbvio, gente, ganhou, é o campeão. Isso é o mérito total de quem ganha, tá? Mas eu tô, assim, dizendo que o Flamengo, ele se aproveitou de fato de ser um time superior, independente de quem tava no comando, independente dos erros da diretoria. E a Libertadores do ano passado, que foi uma questão que todo mundo esperava um Flamengo e Palmeiras, seria um jogo mais equilibrado. O Atlético, de uma forma
copeiro inteligente eliminou o Palmeiras. E o Flamengo foi lá e fez um jogo mega burocrático, ganhou de 1-0, não encantou, foi aos trancos e barrancos também, depois da chegada do Renato Portaluppi. Então, assim, quando você tem o melhor elenco, mesmo que a coisa seja bagunçada, de uma forma ou de outra ela anda. Mas chega uma hora que bate no teto, em jogos como o de ontem, em que quando você enfrenta uma equipe que tem o ímpeto de vencer e de surpreender, a coisa desanda. Agora, eu teria mandado embora o Sampaoli com certeza até antes do jogo de ontem, né? Acho que depois daquela confusão, faltou alguém ali detectar. Eu não teria trazido. Eu também, não. Assim, a partir do momento que ele tá aí, Trouxeram muito mais um nome do que um bom trabalho. Sim, exatamente. Olharam pro mercado e falaram, fala um nome legal aí. Ah, Sampaoli, tem grife. E aí faltou alguém detectar isso lá dentro. Sim. Um Diego, talvez, que não tá mais lá, sabe? Alguém que chegue e fale, ó, cara, não vai dar pra gente trabalhar com esse cara. Vai desandar a maionese aqui. Enfim. Bom. Mas parece, o Soler tocou num ponto que é interessante. Parece que os 2 últimos treinadores contratados pelo Flamengo foram por grife. E parece que a diretoria do Rubro Negro tá mais interessada em vender camisa, em vender a marca, em vender o nome, do que em conseguir títulos. Porque você pega o Vitor Pereira. O que aconteceu quando o Flamengo contratou o Vitor Pereira? Todos os holofotes ficaram em cima do Rubro Negro. Todo mundo falava, pô, o chapéu que o Flamengo deu em cima do Corinthians. Pô, o Vitor Pereira que prometia que ia cuidar da sogra. Quando contratou o Sampaoli, pô, um treinador diferente, um técnico estrangeiro, que não sei o que, argentino, não sei o que lá, tem aquela ponta firme, que vai resolver esse elenco e tal. Tudo ficou em cima do Flamengo. Foi diferente do que aconteceu quando o Dorival Júnior foi contratado. Dorival Júnior, e até aquele estilo meio low profile dele, um pouco mais tranquilo, ele não tem tanta grife. Quando ele foi contratado, o Flamengo, parece que muita gente nem soube que o Dorival Júnior era novo técnico do Flamengo. Muita gente que não tá acompanhando diariamente o futebol, diferente do que acontece quando o Vitor Pereira chegou pro Rubro Negro. Então, hoje a diretoria do Flamengo tá mais preocupada com a grife do que o campo bola, do que acontece com a tentativa de conquistar título. Infelizmente, essa é a realidade do Flamengo hoje. É isso, meus amigos. E vamos para a primeira pausa aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Lembrando que hoje começou a temporada 2023-2024 da Liga Saudita, o Sauditão, que terá transmissão na tela da Band. Semana que vem teremos as primeiras transmissões na tela da Band, mas nesta sexta-feira, você que acompanha também o canal Band Esportes já acompanhou a vitória do Al-Ahly para cima do Al-Razan por 3-1. 3 gols de Roberto Firmino para o Al-Ahly, para o Al-Razan. Quem marcou foi o Vina, ex-jogador de Grêmio, Ceará e tantas outras camisas. Então, o Campeonato Saudita na tela da Band também no Band Esportes. E hoje teve também estreia na Premier League, primeira rodada do campeonato inglês. O Burnley, que acabou de subir, encarou o atual campeão, o Manchester City. Eu acho legal, o time da segunda divisão que é campeão, estreia contra o atual campeão da Premier League. Azar do Burnley, que tomou 3-0 do Manchester City. Alan fez 2 gols, né? Só 2, Só. Tá. Começou em má fase, foi 3-0 e ele só fez 2. Tá mal, hein, Haaland? Tem que melhorar muito. A gente já volta. Rede